Olá, aluno! Começando então mais uma aula, onde nós vamos começar a criar aí as primeiras views e controllers do projeto Cafeteria. Então, basicamente, nós temos aqui um template que foi disponibilizado para vocês, onde tem aqui as principais páginas, que são a página Home, que é a Produtos, a Estrutura e Novidade. Então, a gente vai migrar essas páginas HTML para dentro do projeto ASP.NET Core. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer então, eu vou abrir aqui um editor. Vou abrir aqui o Sublime e vou abrir aqui no Sublime a página Home. Muito bem. Então isso aqui a gente vai migrar lá para o ASP.NET Core. Então, recapitulando, aqui dentro do projeto Cafeteria, a gente tem aqui a pasta de Views e tem aqui a pasta de Layout. Então, basicamente, primeiro nós vamos criar o layout e depois nós vamos criar as outras páginas. Então, aqui em Layout já existe um layout pré-definido, né? Onde tem lá o Render Body, que vai ser renderizado o corpo. Então, basicamente, nós vamos substituir isso daqui pelo nosso conteúdo HTML. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse conteúdo aqui, que é a minha página Home, feita em HTML, que faz parte lá do template, e vou substituir aqui em Layout. Muito bem. Então, vamos executar e vamos ver o que aconteceu. Temos alguns erros aqui, vamos ver o que ocorreu. Temos alguns conteúdos aqui que fazem parte do nosso layout, que estão dando erro. Mas, basicamente, o que a gente precisa se preocupar aqui? Ó? Quando eu abro lá a página Home, esse conteúdo central aqui precisa ser o nosso Render Body. Tá? Então eu vou abrir aqui o DevTools do Chrome para entender um pouco melhor. Ó. Esse conteúdo aqui, ele está dentro dessa tag corpo. Então tudo que está aqui dentro de corpo, né, que são os produtos, eu vou fazer a remoção. Então, ó, aqui no nosso layout, né, eu vou buscar aqui pelo corpo. Então, ó, esse é o conteúdo que deve ser removido, que é o que vai ser renderizado. E aqui dentro eu vou colocar a nossa tag Razor Render Body. Muito bem. Agora, lá no nosso index, isso aqui vai ser modificado, né? Então, o que eu vou colocar aqui nesse miolo? Eu vou colocar aqui o conteúdo que tem que aparecer dentro de corpo. Então, eu vou colocar esse conteúdo aqui, ó. Então, é isso que vai ser renderizado. Aqui tem algumas tags que eu esqueci de remover, ó. Então, tem aqui a imagem e o alt, eu vou colocar o nome do produto. Ó. Então, isso aqui vai ser cafés. Então, esse arroba aqui não existe. Eu acabei esquecendo de tirar ele. O alt desse aqui vai ser bebidas. E esse aqui vai ser lanches. Aqui temos o view data, que é o title. Então isso aqui seria se eu fosse
levar um título diferente para cada página. Tá? Por enquanto a gente não vai fazer isso, então eu vou remover esse conteúdo inicial. Né? Vamos ver se a aplicação agora consegue ser executada com sucesso. Ó, então, veio o conteúdo, mas a gente observa, né, que não veio ainda algumas coisas. Então, uma dessas coisas que ainda não veio foi o quê? Foi as imagens. Então, eu preciso levar as imagens para o projeto. Então, ó, com o projeto parado, sem estar em execução, eu vou vir aqui nessa pasta imagens, vou copiar ela completamente e vou colar ela aqui dentro de www.root. Então aqui vai vir pastinha imagens. Muito bem. Agora eu vou vir aqui em layout e vou vincular o endereço correto da figura. Então, ó, o logo aqui, vamos ver onde que ele está. Aqui, logo. Então aqui dentro do ASP.NET Core eu preciso começar sempre com o til. Ó, til barra imagens. Né? Vamos ver se funciona agora. Vamos ver se o logo passa. Ah lá, o logo apareceu, mas está bem estranho, né? Olha lá, começou a mostrar de forma correta aí as figuras, né? Entretanto, elas estão desconfiguradas. Por quê? O conteúdo CSS não está sendo aplicado. Então, o que eu vou fazer? Preciso aplicar o conteúdo CSS. Então, aqui ó, em link, ele está procurando CSS, site CSS. Então, ó, ele existe uma pasta CSS e existe o site CSS, porém ele não está encontrando. Tá? Por quê? Ele começa com o nosso arroba. Então aqui dentro, para ele encontrar as pastas dentro do www.root, ele precisa começar com o til. Né? Temos aqui também o libbs bootstrap 523. Então ele tem o lib, ele tem uma pasta bootstrap aqui, né? CSS, e esse aqui é o versão 5.1. ele é um pouco diferente da que eu estava utilizando no meu layout. Então o que eu vou fazer? Esse bootstrap aqui eu vou fazer a remoção dele. Ó, vou remover e vou usar o meu bootstrap. Tá, então vou vir agora aqui em lib e vou copiar esse meu BS. Então dê um Ctrl C aqui, Ctrl V aqui em lib. Pronto. Agora a gente vai fazer a linkagem. A linkagem para esse cara aqui, bootstrap.css. Então, uma maneira fácil de fazer isso, ó, eu posso simplesmente remover essa linha, pegar esse arquivo bootstrap.css e arrastar aqui ó, no código. Opa, ele colocou algumas coisas que eu não contava, né? Ele colocou muita coisa desnecessária aqui, ó. Então vamos fazer diferente. Acho que dessa maneira não é muito interessante. Eu acabei trazendo um grupo de arquivos. Então eu vou apagar aqui. E vou simplesmente pegar esse arquivo aqui, ó, bootstrap.min.css, ó. Esse sim, agora sim. Tá? Ainda assim ele trouxe o arquivo map aqui, ó. Então esse arquivo map para mim não me interessa. Pronto. Agora sim eu tenho a linkagem do lib, bs, bootstrap e tal, bootstrap min.css.
Muito bem. Acho que aqui no final ainda tem algumas coisas que ele precisa linkar. Ah lá, bootstrap bundle.min.js, que é o JavaScript. Então ele vai ficar aqui, ó, em JS, bootstrap bundle.min.js. Esse é o arquivo que a gente precisa. Então eu vou remover essa linha e vou trazer o arquivo completo. Pronto. Na verdade não é bem isso que a gente precisa. Bootstrap min. Tem que trazer esse arquivo aqui, ó. Isso. E esse link aqui com o A eu não preciso. Pronto. Então trouxe lá o script. Ou poderia também digitar, né? É que eu tô com preguiça de digitar, essa é a grande verdade. Então beleza, inseri aqui os scripts e vou executar novamente. Opa, agora a gente teve um resultado bem mais interessante, ó. Então temos aqui a nossa página bonitinha. Só que quando eu clico aqui em produtos, ó, ele não encontra o link. E quando eu clico aqui no logo, ele também não encontra o link. Então como que a gente faz para linkar agora para o home index? Aqui no produto e aqui no logo. Então a gente vai procurar aqui no código, aqui, o logo, essa URL. Ele está apontando para home HTML, que não existe mais. Aqui a gente vai usar duas instruções do ASP.NET. Elas se chamam ASP-controller. Aqui eu vou passar o nome do controlador, que vai ser o meu home. E agora eu passo o ASP action e eu passo aqui que é o meu index. Aqui acabou trazendo duas vezes o ASP, é só ASP-controller. Então isso, quando ser executado, ele vai transformar em um link real. Então fizemos no logo e agora aqui no menu, ó, link para produtos. Então eu vou remover esse home HTML, né? E vou colocar lá o ASP controller para o home e o ASP action para index. Vamos ver. Agora sim, eu clico aqui, ele vem para a página e o logo a mesma coisa. Muito bem. Agora nós vamos fazer o estrutura e o novidade. Então vamos lá. Então para fazer isso, primeiro eu vou criar aqui um controlador. Então um controlador para estrutura. Então vou vir aqui, ó, botão direito em controller, adicionar controlador. Vou criar um controlador vazio. E a gente vai chamar de estrutura controller. Então ele já traz para nós aqui por padrão uma ação index, que retorna uma view. Só que quando a gente vem aqui na pasta views, a gente ainda não tem uma pasta para estrutura. Então existe um atalho que eu posso clicar com o botão direito aqui em cima da palavra index e pedir para ele adicionar uma exibição. A gente vai criar uma exibição vazia. E o nome dela já vem com o padrão index. Então vou dar um adicionar. Agora sim, então ele criou uma estrutura e uma ação index. A gente vai remover o conteúdo dela e vai inserir o conteúdo HTML. Então mais uma vez eu vou abrir aqui o meu Sublime.
e vou abrir aqui a estrutura. Então, o conteúdo que eu preciso é aquele que fica dentro do container corpo, que é esse conteúdo aqui, ó. Então, eu vou copiar esse conteúdo e colar exatamente aqui dentro do index, para ele fazer a substituição por meio do render body. Então, observe que eu tenho algumas referências para imagens, então vou colocar o tio na frente. São só duas imagens. E agora, no layout, aqui no menu, eu vou fazer a substituição. Então, eu vou criar lá um ASP controller, que vai direcionar para o controlador estrutura. E um ASP action, que vai direcionar para index. Muito bem. Vou testar então como ficou. Então vou clicar aqui em estrutura. Ele trouxe para a estrutura. Se eu clico para produtos, então já tenho dois links funcionando. Por fim, vou criar um para novidades. Então, mais uma vez, vou criar um controlador. Adicionar controlador. Vazio. E vou chamar ele de novidades controller. Ele já vem aqui com o meu index. Vou mandar criar a exibição. Exibição vazia. Muito bem, criado. Vou remover o conteúdo. E agora vou procurar aqui o conteúdo HTML. Novidades. E aqui eu vou pegar exatamente o conteúdo do container corpo. Ok. E acho que aqui eu não vou precisar mudar nada por enquanto. Tem aqui o formulário que depois a gente vai programar futuramente, mas por enquanto não preciso mudar nada. Tá? Então tá aqui o conteúdo. Se você quiser pausar o vídeo, né? Então esse é o conteúdo do index, né, do novidades. Esse é o index do home, se quiser pausar. E esse o index do estrutura. Agora eu vou vir aqui em layout e vou colocar o link para novidades. Então é ASP controller novidades e ASP action para index. Vamos testar. Opa, ficou com algum probleminha aqui, vamos verificar. O que ele está reclamando? ASP4. Ah, tá. Esse ASP4 aqui a gente ainda não tem nada programado para ele, que fica lá em novidades, ó. Dentro de form eu tenho um input. Então, onde tiver esse ASP4, a gente vai remover. Mais para frente, a gente vai entender para que serve isso. Por enquanto, a gente não precisa dele. Vamos testar de novo. Esse ASP4 ele vai servir para fazer a programação dos campos. Então, novidades, estrutura e produto. Então temos aí o nosso primeiro modelo aí, né? Lógico que depois a gente vai implementar mais coisas, tá meio estranho, né? Alguma coisa não deu muito certo aqui se a gente observar o rodapé, né? Ele é preto. Aqui o rodapé ele tá branco.
Se a gente observar aqui, ó, ele está branco. Eu não sei por que ele está branco, né? Então a gente precisa melhorar isso. Então na próxima aula a gente faz essas melhorias e também faz com que esse conteúdo aqui, né, seja carregado dinamicamente a partir do banco de dados. Então é isso e até a próxima aula.